Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Obrigada pela presença de cada um. E mais uma reunião nós estamos aqui, né, para engrandecer e louvar o nome do Senhor. Vamos ficar de pé? Fazer uma oração para iniciar? Vamos fechar os olhos e nos conectarmos com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por mais um dia na Tua presença, por mais um dia, ó Pai, que o Senhor nos permitiu estar aqui. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de poder colocar a nossa vida nas Tuas mãos, estar na Tua casa, em comunhão com nossos irmãos, com as pessoas que nos visitam. Como é bom, Senhor, estar aqui. Ó Deus, coloca em nosso coração agora tudo aquilo que o Senhor quer de nós, ó Pai. Tira tudo aquilo que impede, ó Pai, de Te ouvir, de falar contigo, que nós possamos, ó Pai, estar com o coração em Ti agora, a nossa mente também, possa estar voltada a aprender mais de Ti, ó Pai. E estarmos orando, ó Pai, estarmos colocando os nossos pedidos de oração aqui, pelos filhos, pelos netos, pelos nossos queridos, ó Pai, pela juventude, pela adolescência da nossa igreja. Em nome de Jesus, amém. Pode assentar. Vamos abrir a Bíblia, quem trouxe, né? Quem não trouxe não tem problema. No Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Hoje vou destacar esse versículo, o 10º, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Esse salmo, eu acho ele muito bonito, fala muito ao nosso coração, né? E quando eu quis meditar um pouquinho nele, é bem rápido, nós estamos vivendo num mundo que a gente precisa de paz, de esperança. E esse versículo fala muito ao meu coração, né? Que nós devemos encontrar, que nós devemos aquietar em Deus. Aquietar em Deus é encontrar tranquilidade na soberania de Deus, né? Não é fácil. Para mim não é muito fácil. Confesso que é difícil. Acho que para a maioria de nós, né? Nós estamos vivendo num mundo muito para ontem as coisas, né? Todo mundo quer as coisas rápido. E a gente, nesse embalo, mesmo que a gente não tenha com problema nenhum, está tudo em paz, tudo tranquilo, você pegou o celular, pronto, já era, né? Começa a ver notícia, ver, fulano não sei o quê, Beltrano não sei o quê. Eu acho que nós estamos vivendo desafios diferentes ultimamente, né? Em todas as áreas. Na educação dos nossos filhos, estamos vivendo um tempo difícil. Acho que para a maioria aqui. Seja a idade que for, né? Pequeno, até a Dani falou domingo, achei bonito o que ela falou, que a gente, eles não dão trabalho, né? E é verdade, a gente acha que dá um trabalho, a gente não vê a hora que cresça, porque é corrido, é muita roupa, é muita, né, demanda, tem que acordar à noite, tem que não sei o quê, mas o trabalho ainda não chegou. O trabalho vem depois, né? E quem tem filho já maiorzinho, que tem filho casado, tem neto, que o diga, né? Tem muito mais experiência que eu aqui, pode falar muito melhor que eu, que não é fácil. Então, aquietar em Deus é encontrar essa paz, né, que excede todo o entendimento, é encontrar nele, aquietar-se nele, para mim, é encontrar essa tranquilidade. E é um desafio, né? É uma atitude de fé, porque é a gente falando, é Deus falando com a gente, aquiete, fique quieto, acalma.
Porque quando as coisas, a gente está atribulado, vem os problemas, a tendência nossa é inquietar-nos, né? É o contrário, ficar inquietos. Mas se a gente colocar tudo nas mãos dele, com certeza ele vai nos ajudar. Porque a gente é fraco, é pequeno, né? Perto de um Deus tão grande que pode fazer com que a gente se sinta essa paz que vem dele, né? Que excede mesmo o entendimento nosso. Porque se a gente olhar para as circunstâncias ou para as coisas, a gente vai ficar inquieto mesmo. E que a gente possa encontrar essa paz, né? Confiar tudo a Ele, sabendo que Ele está conosco todos os dias, disse Jesus. Eis que estarei convosco até a consumação do século. Então, que a gente possa ter essa paz. Eu não sei o que você está passando hoje. Cada um de nós está passando uma situação diferente. Cada dia é uma situação diferente, cada dia são novos desafios, mas que a gente possa encontrar nele essa paz, né? Desde a idade do Francesco, né? Que vem os desafios já, né? Mas que ao longo da vida dos nossos filhos nós vamos continuar encontrando desafios, né? E que a gente possa confiar eles a Deus, né? Confiar em Deus, na providência de Deus para a vida deles, sempre. E orando, falando com eles, dando exemplo. Então, que a gente possa cumprir essa missão, né, de sermos bons pais, boas mães, boas avós, bons avós, enfim, que a gente possa ter influência na vida da nossa juventude. Esses dias eu falo, às vezes eu encontro com algum jovem aí na porta e outro dia eu lembrei uma menina que eu gosto muito, eu dei aula para ela, aliás, eu gosto de todos, né? O filho da Leia é suspeito. Aí eu falei para ela assim, e aí, tudo bem? Ela, tudo bem. Eu falei, e aí, já está na faculdade? Não, estou pensando em fazer medicina. Eu falei, conte com as minhas orações. Todo dia, a hora que eu vou orar, engraçado, Deus me lembra. Às vezes eu nem estou lembrando dela, mas Deus me lembra. Você orou para ela? Ela precisa da sua oração. E assim, que a gente possa ter esse amor, não só ela, né? Eu às vezes esqueço tem um monte de gente, mas que a gente possa orar pela nossa juventude, porque o desafio que eles passam também não é fácil. O mundo está complicado para eles também. Às vezes a gente tem que também se colocar no lugar deles e ver o que eles estão passando é diferente de quando a gente era jovem, de quando a gente era adolescente. Então, ela sorriu, deu um sorriso lindo, nunca vou esquecer. Ai, obrigada, ela ficou muito feliz, porque a gente fala assim, eu não posso fazer nada por ela, mas eu posso orar. E que a gente possa orar por os nossos jovens, que eles nunca se desviem daqui, que eles venham, que eles fiquem firmes na igreja, porque aqui é o melhor lugar para eles, né? Com Deus. Não é só vir, né? Lógico, tem que ter uma vida com Ele. Amém? Então vamos cantar o hino, depois a Leia vai participar com louvor. Amém? Jovens filhos, quero tentador roubar nas promessas do bom mestre, firmes pois a esperar, mas que clamam ante o trono sem jamais desanimar, na certeza gloriosa de que Deus os vai salvar.
Gosto de observar a letra dos cânticos. Muito forte esse hino do Desperta Débora. Vamos cantar ao nosso Deus que se assenta no trono. Se você quiser ficar de pé, fica à vontade, tá? Ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. De novo. Ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação, e o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Te amo, Deus, sua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Sua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Amém, Senhor. Uma pergunta que se faz no Desperta Débora é: você já orou pelo seu filho hoje? Eu sei que todos oram, né? Mas eu queria que nesse momento a gente fosse bem egoísta. Cada um seja, perdão da palavra, egoísta. Mas gostaria que tirasse um tempo para orar por seu filho ou seu neto, sobrinho, por quem você veio orar aqui, nesse momento. Então, que a gente possa estar com o pensamento em nossos filhos mesmo, cada um no seu, bem egoísta mesmo. Depois a gente vai orar pelos outros, tá bom? Senhor Deus, nesse momento, Pai, queremos entregar nossos filhos nas Tuas mãos, Senhor, mais uma vez, Pai. Declarar que eles são Teus, Pai. Que nós os criamos para Ti e não para o mundo, Senhor. Que o Senhor tome conta de cada filho aqui representado, cada neto, cada sobrinho. Todos que a gente ama, Senhor Deus, e que a gente vem orar por eles, Pai. Que o Senhor tome conta de cada um, Senhor Deus.
Tome conta dos seus caminhos, Senhor. Que o seu Santo Espírito, Deus, esteja incomodando a cada um, Senhor, do menor ao mais velho, Senhor, em tudo que for fazer, para que ouça a Tua voz, Senhor Deus, e faça tudo de acordo com a Tua vontade, Pai. Que nunca nenhum deles se desvie do Teu caminho, Senhor Deus. Que a gente possa estar sempre aqui, prontas, Senhor Deus, prontos para entregá-los nas Tuas mãos, sabendo, Senhor, que é o Senhor que cuida deles, Pai. Estaremos aqui sempre prontos, Pai, para lutar por eles, através de Ti, Senhor Deus. Que o inimigo não tenha poder sobre a vida de nenhum dos nossos filhos, Senhor. Cuide, Pai, de cada um aqui, Senhor. E em nome de Jesus que entregamos. Amém. Eu escutei, a gente sempre escuta essa frase, né? Ai, os filhos estão crescendo, a gente tem que preparar eles para o mundo, porque a gente cria eles para o mundo. Eu sempre escutei isso na minha vida. Aí um dia desses eu escutei essa frase que eu falei: nós não criamos filhos para o mundo, nós criamos os filhos para Deus. E quando eles forem para o mundo, que eles levem o que a gente ensinou, levem todo o conhecimento, né, em Deus, para que eles enfrentem o mundo da melhor maneira possível, né? E eu vou abrir um tempo aqui para testemunho. Se alguém tiver algum testemunho, quiser vir aqui, já vai pensando aí, e eu vou dar um testemunho meu de hoje, que aconteceu hoje. O Mateus está estudando aqui no Coronel Venâncio. Eu não sei quantos viram naquele portal Mogi, não sei se alguém segue aqui, eu não sigo, mas eu vim buscá-lo aqui, e tinha uma mãe esperando também um menino, e eu puxei papo com ela, perguntei que sala que era o dele e tal, o dela era do 1º ano, o Mateus está no 3º. Daí aí ela falou assim: ai, difícil, né? Você viu o que aconteceu hoje? Eu falei: o quê? Que aconteceu? Não vi, não. Ela falou assim: um menino com estilete aí querendo atacar os alunos. Ai, meu Deus, já comecei a tremer. Eu falei: não acredito. Eu falei: mas como que você soube? Que eles alunos, a gente nem pegou os meninos ainda? Já estava no portal de Mogi. Aí o Mateus veio contando, né? Que o menino, na versão dele, o menino não ameaçou ninguém. Mas uma menina ligou para o pai ligou para a polícia veio, aí deu aquele bafafá. Aí eu falei para ela: ai, é muito difícil, é só orando mesmo. Quando ele sai de casa, a gente entrega na mão de Deus, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Então a gente pede a proteção de Deus. Aí na mesa, conversando, Mateus contando, eu falei assim: Mateus, agora eu vou dar um testemunho para você. Nessa hora que você está contando aí, eu estava aqui em casa orando. E pedindo para Deus proteger não só você nessa escola, como todos os outros alunos, funcionários, que a gente tem que orar por todos. E com certeza muitas mães estavam orando também, né? Então já foi uma resposta assim, ó, pá, acabei de orar praticamente, Deus já pôs a providência dele e não permitiu que nada acontecesse, né? As notícias são, eu não vou falar o que mais poderia ter acontecido ali, mas poderia ter acontecido uma tragédia. Então, eu agradeço a Deus, né, porque com isso Ele dá ainda mais a certeza de pôr o joelho lá no chão e orar por nossos filhos quando eles saem de casa, né, entregá-los na mão dEle. Alguém tem algum testemunho? Quer compartilhar aqui com a gente? Não? Se no final alguém tiver coragem, pode falar, tá bom? Nesse momento nós vamos passar a palavra para o presbítero Manuel. Deus abençoe. Boa noite. Antes de mais nada, vamos falar com Deus. Pai, nós estamos aqui reunidos, ó Pai, na Tua casa, e pedimos que o Teu Santo Espírito, Senhor, haja em cada coração, Senhor, e que a Sua palavra seja, Pai, falada, e que o Senhor possa tocar a cada um, Senhor. Que o Teu Espírito Santo passeie entre nós e toque nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você já quis se pôr no lugar de Deus? Nós, muitas vezes, queremos apressar. Às vezes Deus promete alguma coisa a gente e nós queremos apressar. E acabamos
como diz o ditado popular, metendo os pés pelas mãos, né? Então, hoje a reflexão, o tempo de Deus, né? Nós vamos abrir a Bíblia em Gênesis 15, de 1 a 4. Só vai ser 1h30 mais ou menos para falar. Todo mundo achou? O Denis também colocou, né? Então vamos lá. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedesse descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Promessa feita a Abrão, né? A gente vê que essa passagem aqui, ele já está ali esperando essa promessa, né? Deus prometeu para ele, lá em Gênesis 12, de 1 a 3, Deus falou para Abraão: sai da tua casa, da tua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Os que te abençoares, eu abençoarei, e os que te amaldiçoares também eu amaldiçoarei. Então a bênção de Abraão estava ali, né? E a gente vai vendo, e ele fez essa promessa a Abraão. Mas a gente vai ver, né, que ele põe ali que ele não tinha herdeiro, não tinha filho, continua sem filho. Mas daí vem extraordinariamente a mulher, né? Diz que a gente obedece às mulheres. Isso eu vejo até aqui Abraão, né? É assim, olhando nele, né? A gente vai ver aqui agora, em Gênesis 16, de 1 a 4. Olha que interessante, né? Quando a gente aí quer tomar o lugar de Deus. Promessa feita em Gênesis 12, a Abraão. Ali Deus vem também ali no capítulo 15 e fala da promessa dele. Mas Sarai, ela quer apressar as coisas. Então ela toma a seguinte decisão: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com os filhos por meio dela. E Abraão anuiu o conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar a egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. E ele a possuiu, e ela concebeu. Vendo que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Boa palavra, né? Uma mulher assim, que se colocou, né? Não tenho filho, mas a minha serva está aí nas tuas mãos. E o que a gente pode ver, Sara e Abraão já eram velhos, né? Assim, mais de 80 anos. E Sarai ainda era uma mulher muito bonita. Segundo a palavra de Deus, Sarai era muito bonita. Mas ela teve essa infelicidade de pegar e fazer essa proposta a Abraão. Ele aceitou a proposta dela, né? A gente vai ver que depois que Sarai dá a Agar a Abraão por esposa, né? A Bíblia não fala quanto tempo foi para ela se engravidar.
Mas quando ela se engravidou, a primeira coisa que ela fez foi desprezar a Sarai. E agora? O que se pode fazer? Promessa de Deus, iria nascer um filho de Abraão, descendência dele. Realmente, né, Ismael, né, que a gente pode ver, Agar se aproveita da situação por estar grávida, um filho de Abraão. E ela encrenca com Sarai. E ela começa a fugir da presença de Sarai. Deus aparece a Agar. É tão assim, Deus é tão misericordioso, né, tão bom, que mesmo numa situação dessa que Ele não permitiu, né, e não foi assim, a promessa era que ia sair o filho de Abrão e Sarai. Mas Sarai toma essa atitude, né, de colocar-se Agar na história, e Deus, né, na sua infinita graça, né, Ele também fala para Agar, que Agar vai ter um filho, e seu nome vai ser Ismael, e que ele iria abençoar esse filho, tá? Iria multiplicar, que ele ia ouvir também, ele ia estar ali com ele, né? E Deus fala para ela voltar à sua senhora e se humilhar. Realmente ela volta e se humilha perante Sarai. Aí Abrão tinha 86 anos quando nasceu Ismael. E nesse período, Ismael está ali crescendo. Aí o Senhor vem, né? O Senhor ainda está ali, e vem, em Gênesis 17:5, ele chega para Abrão, e muda o nome dele para Abraão. Abraão, né, é pai de multidão. Então nós podemos ver que ali Deus está cumprindo a promessa dele, fazendo. Mas ainda, né, Abraão não tem o filho da promessa, né? O filho realmente que é o filho da promessa, que é feita a ele, quando Deus chamou ele lá da terra do seu pai. Em Gênesis 17:15, a gente vê também a mudança do nome de Sarai para Sara. Sara, aí vai significar princesa ou senhora. Então Deus vem ali e fala com Abraão. Abraão tinha mais ou menos 100 anos, 99 na verdade, e Sara 90, né? Ismael tinha 13 anos. Em Gênesis, aí 21:8, né? Isso aí, quando aconteceu isso, o Senhor veio, falou com Abraão. Sara, recebendo, sabia que a promessa de ter filho, Deus aparecendo a Abraão, falando aí ali, e Sara riu. Mas Deus ali falou assim: olha, daqui um ano o anjo, né, do Senhor, eu vou estar passando de volta aqui, e Sara vai estar com um neném nos braços. Então ali fica essa promessa feita, a promessa vem e se cumpre. Em Gênesis 21:8, Ismael despreza Isaac. Nasceu Isaac então, o filho da promessa. Deus cumpriu. O que Deus cumpre, né, o que Ele fala a gente, tudo, nós não podemos às vezes nunca falar que não vai se cumprir. Toda a promessa dele é cumprida. Então assim, a gente vendo o que Sara, quando era Sarai, ela arranjou, foi uma grande encrenca, porque ela não tinha o filho. E às vezes a gente faz isso também. A gente às vezes, numa situação, determinada situação, muitas vezes, às vezes nós colocamos, né, queremos estar no lugar de Deus. Não, vamos apressar. Se ela não tivesse apressado, né, não teria acontecido vários transtornos
que hoje, até hoje, ali em Israel, né, acontece. Porque nós vemos lá em Israel as brigas que tem. Né? Ismael, o povo árabe, até hoje não aceita o povo de Israel, a nação de Israel ali. Então, há brigas constantes. Então, assim, a gente vai vendo que às vezes para a gente querer adiantar alguma coisa, nem sempre a gente se dá bem. A gente já consegue arranjar confusão. Então, lá em Gênesis 21, 8, quando Ismael despreza Isaac, quando foi desmamado, o tempo do desmame mais ou menos é 3 anos aí, 4 anos, de uma criança. Então vamos dizer, o que acontece daí que a gente vai ver? Sara, ela fica assim, revoltadíssima. Aí ela vai pedir uma coisa super difícil a Abraão. Então, se a gente ler lá em Gênesis 21, de 11 a 14, vamos lá. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão. Bom, vamos ler um pouquinho antes, o 8 lá, para a gente poder entender. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Imagina essa situação na mão agora de Abraão. Abraão que tinha aceitado Sarai falar para ele: a minha serva está nas tuas mãos, toma como esposa, né, dá filhos, né? E agora Sara falando desse jeito a Abraão. Rejeita. Algum de nós aqui conseguiria rejeitar algum filho da gente? Como seria, né? Rejeição. Então, isso, aí no 11, pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal, por causa do moço, e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pôs-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. E ela saiu andando, errante, pelo deserto de Berseba. Como que a gente pode imaginar aqui um pai pegando seu filho e falando para ele: vai embora, sem lugar, sem ter para onde ir. Mas aí nós vamos ver a diferença. A diferença é que Deus fala a Abraão: atende a tua esposa, atende. Eu vou cuidar dele. Eu vou fazer dele, aí, que ele seja próspero. Dele vai sair uma grande nação. Então Deus é misericordioso. Mesmo no erro de Sara, né? Quando ela faz isso, Deus transforma em bênção ainda. E Abraão, a gente pode admirar ele, porque também ele foi chamado amigo de Deus, o pai da fé. Que nesse momento, ele pega, realmente, ele crê em Deus, que Deus vai fazer isso, que Deus vai prover. Ele crê. Que nós podemos tirar isso para a gente? Se Deus prometeu alguma coisa a nós, Ele vai cumprir. Mas
no tempo dele. Se nós apressarmos o tempo dele, nós vamos cair igual a Sara, que quis apressar isso, enquanto ele promete que era do casal. Então, né, aí a gente sabe a história, Agar vai sair errante, acaba a água dela, do filho não tem mais o que comer nem beber. E aí a situação aperta. Ela anda, é a segunda palavra de Deus, ela anda, se esconde do filho para não ver ele morrer. Aí vem a promessa feita a Abraão, que dele ainda seria feito uma grande nação. E Deus envia o anjo e fala com Agar. E nesse momento, né, ela acha ali água. A gente pode falar num deserto, só sequidão. Mas Deus ainda provê, Deus manda um manancial ali, né? E Agar ali recupera. Então ele vai ali para as fronteiras do irmão, né? E segundo a palavra de Deus, né, saíram 12 príncipes dali de Ismael, né? Então hoje, se a gente for ver ali como está, né? A gente vê o povo árabe, tem Istambul, que está na Turquia, Ankara, na Turquia também, Bagdá, no Iraque, Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, Doha, no Catar, Riad, na Arábia Saudita, e Teherã, no Irã. 22 países árabes. 22 países árabes, né? A gente vai ver de lá, a gente vai ver muita coisa sair de lá e saber a encrenca que há até hoje, por causa de, lá atrás, Sara queria às vezes, ter colocado, né, adiantado a promessa de Deus. Nós podemos observar também, aqui no mesmo capítulo, também em Gênesis, que Ló teve também, assim, as duas filhas de Ló, também fizeram algo tremendamente, que foi, querendo apressar também, né, Ló não tendo filho, a mulher tendo se tornado uma estátua de sal, e suas filhas têm a brilhante ideia também de coabitar com o pai e dar descendência a Ló. Também, se a gente for ver, né, o que vai acontecer, também acaba se tornando inimigo dos filhos de Jacó, do povo de Israel. Mas, o que podemos tirar hoje para nossas vidas? Como pode vir uma promessa na vida da gente? Uma promessa pode vir do pastor falando num sermão, do irmão, às vezes, falando com a gente. E Deus, Ele usa pessoas, Ele usa quem Ele quer para poder cumprir a promessa dEle. Na vida nossa, qual foi a maior promessa feita a nós? Um povo sem salvação, mas que teve uma promessa confirmada. Nós podemos ver que nós não teríamos salvação se não fosse o Senhor Jesus. Então essa é a maior promessa que Ele prometeu. Os seus o rejeitaram, mas a todos quanto se fizeram filhos, Ele se tornou filhos, né? Trouxe a gente como filho. Então Deus, Ele cumpre a promessa. Nós estávamos perdidos, mas Ele enviou Jesus. Essa é a maior promessa feita a nós, aqui, né, ao mundo. Então, outra coisa, Abraão, se a gente pensar em Abraão, a gente vai vendo também, logo após a morte de Sara, Abraão também não resolveu ficar sozinho. Mais uma vez, Abraão ainda vai criar um pouco mais de encrenca também, né? Ele se casa com Quetura. Tem mais 1, 2, 3, 4, 5, mais 6 filhos ali. Então, se a gente olhar lá atrás, que Abraão
ele ia ser assim, a descendência dele ia ser como as estrelas do céu e como a areia da praia, né, que a gente não consegue contar. Mas a gente vê ainda que ele teve mais 6 filhos ainda, fora da promessa. E ele não deu nenhuma herança a esses outros 6 filhos. Mas só que daí a gente vê muitos, né? Os filhos que ele teve: Zinram, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Então, se a gente for vendo na história, nas guerras que teve, e quando Deus escolheu ali Jacó e desprezou Esaú, né, para o seu povo, e quando Deus deu a terra prometida, que ele tinha prometido lá a Abraão, a gente vai ver muitas guerras que houve, e com os próprios filhos de Abraão. Então, o que a gente quer hoje para nós? Então, a gente, assim, fica aí a reflexão. O tempo de Deus, o que eu venho orando hoje, para que Deus possa fazer, e Deus cumprir essa promessa para mim? A melhor coisa é dobrar os joelhos, orar e aguardar. Mães que oram por seus filhos há anos, às vezes não vai ver o filho, né? A gente vê que na própria igreja, a gente vê também que já acontece isso. Mãe que orou pelo filho e se foi, e hoje o filho está aqui na igreja. Então, tudo que tivemos que fazer tem o tempo de Deus. E Deus, na sua infinita graça, Ele provê tudo o que a gente precisa. Às vezes o coração da gente vai estar abalado, amargo às vezes, mas se a gente crê que Deus é capaz de mudar, Deus é o Deus do impossível. Sara não podia ter filhos, era estéril. E Deus, lá naquela mulher, com mais de 90 anos, Ele fez gerar um filho no ventre dela. Então, que isso possa a gente refletir, que fique para a gente, né, essa reflexão de que Deus está no controle. Por mais, às vezes, que nós fazemos, nós vamos ter, às vezes, fazer alguma coisa apressando, vai ter consequência. Mas Deus é Deus, e Ele acaba também trazendo bênção na vida da gente. Amém? Amém. Que a gente realmente confie nas promessas do Senhor. Eu sei que aqui tem muitos pedidos, né? Muitas promessas para ser cumpridas ainda. E a gente vai orar depois por elas. Alguém tem o papelzinho para pôr aqui ainda? Bom, agora sim, a gente vai orar um pelos outros, pelo pedido do outro, pode ser pelo filho do outro também, como vocês quiserem. Eu gostaria que a gente fizesse grupos, 5 grupos, acho que dá para dividir, vocês podem se dividir aí. Nesses grupos, vocês orem uns pelos outros, e eu vou dar um pedido para cada grupo. O Desperta Débora tem 50 motivos de oração. Então, dos 50, eu trouxe 5, que já são bastante. É pelas crianças e adolescentes da nossa igreja, pelas escolas e faculdades, para que Deus dê sabedoria para os filhos, para rejeitar o que desagrada a Deus, para que eles sintam alegria em ter comunhão com os irmãos, estarem na igreja, e para que Deus dê sabedoria aos nossos filhos. Então, daí a gente vai orar. Cada grupo vai orar por um motivo desse, além dos motivos entre a gente, tá bom? Então, vamos poder dividir aí. Hoje eu não dei papelzinho, então vamos fazer os grupos.
Amém, irmãos? Esse tempo é muito bom, né? É o tempo que a gente pode compartilhar com o irmão uma dor, uma alegria. Se não fosse os irmãos, a gente não estaria aqui hoje, né? Nós vamos orar pelos pedidos da caixinha, mas antes, como a Gi disse, a gente está em contato com a coordenadoria estadual, né? Do Desperta Débora, e com eles a gente tem aprendido algumas coisas, né? Eu vi no grupo deles, eles oram pelos sonhos dos filhos. Eu achei muito interessante isso. Porque eu fiquei pensando, tem muita diferença, né? Do que eu coloco aqui e do que o meu filho colocaria nessa caixinha. Eu acredito que vai ter muita diferença. A gente ora por eles, pelos sonhos deles, mas muitas vezes a gente não sabe quais são os sonhos deles, os verdadeiros sonhos, os verdadeiros desejos do coração deles, né? Então, hoje ainda não, mas o mês que vem, nós teremos 2 caixas. Aliás, a outra vai ficar aqui. E eu vou desafiar cada mãe, cada pai que está aqui, cada tia, a pedir para o seu filho escrever no papelzinho qual é o sonho da vida dele, o que ele deseja. Dobra, a gente não precisa ler. Dobra e põe na caixinha. E nós vamos ter uma hora especial para orar pelos sonhos dos nossos filhos. E um dia ele vai lembrar disso. Quando o sonho se realizar, ele vai lembrar, minha mãe pediu para eu escrever o meu sonho. Significa que ela estava orando e o Desperta Débora também, e se realizou. Tá bom? Então, vamos lembrar. Durante as semanas aí, mais perto do próximo Desperta Débora, eu vou reforçar mais ainda isso daí. Para todos os filhos casados também, viu? Para todos. E eu vou desafiar os jovens da igreja também, por isso que eu vou deixar a caixinha aqui. Vou pedir para eles escreverem os sonhos e colocarem, que nós estaremos orando por eles. Tá bom? Eu vou pedir para o pastor vir aqui à frente, estar orando pelos pedidos da caixinha e depois a bênção. Vamos ficar todos em pé, então, para que nós possamos ter essa última palavra de oração? Senhor eterno, nós te agradecemos por essa noite, por esse momento em que podemos pôr perante o Senhor as nossas inquietações, preocupações e, em especial, os nossos filhos, ó Pai. Os nossos netos, sobrinhos, Pai eterno, todos aqueles a quem tanto amamos e que nesse momento, ó Pai amado, é alvo das nossas orações e intercessão. Pedimos que o Senhor esteja abençoando cada um, aonde estiverem. Que Teu Espírito Santo, ó Pai eterno, possa tocá-los profundamente, trazendo arrependimento, trazendo conversão, trazendo cura emocional, física, espiritual. Deus eterno, que a Tua graça, Pai eterno, que é maior do que tudo, se revele e se manifeste sobre a vida de cada um deles. Aqui juntos, ó Pai, intercedemos por cada pedido que foi feito, cada clamor que foi apresentado. O Senhor conhece, ó Pai amado, que está no coração de cada irmã e irmão, que foi posto nesses papéis, ó Pai amado, e assim, Pai eterno, colocado na nossa caixa como pedidos de oração. Pai eterno, esteja em nome de Jesus, ó Pai, olhando para cada um de nós e assim agindo com misericórdia, com graça sobre nossas vidas, ó Deus. Tem piedade de nós, ó Pai, venha trazer renovo, restauração. O Senhor sabe, ó Pai amado, que cada irmã e irmão colocou, que cada um tem necessitado, o que tem lhes preocupado, lhes angustiado. O Senhor sabe quais são os motivos que os trazem a uma reunião em que colocam suas vidas e as vidas de quem amam diante de Ti. Portanto, Pai amado, sê conosco e abençoa-nos. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém, ó Pai. Amém. Irmãs, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e tão bondoso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos vocês, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém.